As vossas Bíblias, nós vamos conversar um pouco a palavra de Deus. E como é um assunto, é claro que nós estaremos limitando algumas expressões, porque é para o público, está em aberto, mas particularmente depois, posteriormente, estaremos dando em essa palestra ou outras palestras de forma mais fechada só para os casais. Mas aqui é uma palavra para os casais que, na verdade, amam a palavra de Deus, ok? Eu quero que você pegue a sua Bíblia, a esposa, o esposo, o pastor, o líder que está nos assistindo agora. Eu vou falar algum assunto muito sério aqui hoje. E também, além de ser um assunto sério, estarei tratando com seriedade, não com brincadeira, não de forma jocosa, mas à luz da palavra de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que nos acompanham, quem nos conhece, eu nasci na Assembleia de Deus, tenho também formação nessa área, mas quero me prender aqui particularmente na palavra de Deus. Nós estaremos usando alguns versículos e eu quero convidá-los a ler comigo a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 9. Vamos lá. Quanto ao que me escrevestes, vírgula, é bom que o homem não toque em mulher. Palavras de Paulo. Mas por causa da impureza, talvez na sua Bíblia vá aparecer prostituição, e eu vou já explicar isso. Por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao marido. 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis, verso 5, um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ok? O tema que nós vamos falar hoje é não me roube. Foi o que nós... eu mandei aqui para o meu cinegrafista, eu mandei para ele só assim, ó, não me roube, que sempre eu mando o tema para ele antes. Aí ele, pastor, o que é isso, pastor? Aí eu disse, não, rapaz, é o tema de amanhã. Ele pensou que eu estava dizendo que ele estava me roubando. É nada, é um trabalhador sério aqui da igreja. Nós queremos falar sobre isso, não me roube, ok? Então você que está aí na sua casa vai olhar agora para o seu marido, a esposa, e olhe para ele e diga, não me roube. Aí a esposa vai olhar para o marido vai olhar para a esposa e vai dizer, não me roube. Diga aí para ela, na autoridade. Olhe para ela e diga, minha filha, nunca tente me roubar. Agora, irmã, olhe para ele e diga assim, ó, também, meu velho, meu amor, não me roube. Nunca tente me roubar, ok? Mas por que essa temática? Por que nós queremos falar sobre essa expressão, não me roube? Prestem bem atenção, queridos, que nós temos que entender o seguinte:
quem casou, tem que ter consciência que é seu dever cumprir com as responsabilidades conjugais. Ou seja, com os votos conjugais. Então não há evasivas, não há desculpa, nem da parte do homem e nem da parte da mulher podem ter desculpas. Casou é um compromisso, é um contrato, é uma obrigação. Deus não obriga ninguém a casar. Casamento é um mandamento. Mas você é quem decide se casar. Agora, quem casou tem que ter plena consciência que é necessário cumprir com os votos conjugais. Isso tanto da parte da esposa como também do esposo. E nós podemos analisar que essa responsabilidade, ela emana dos dois, tanto do homem como da mulher. E nós queremos dizer aqui que é necessário o homem fazer a parte dele no casamento e a mulher fazer a parte dela. É só isso. Há problemas no casamento porque às vezes o homem é só exigindo, só quer mandar. Daqui a pouco falarei sobre isso. Mas ele não quer cumprir com a parte dele. E também às vezes a mulher, ela só sabe cobrar, exigir e não faz a parte dela. Então, casamento é uma via de mão dupla, é um toma lá e dá cá. Casamento, quem casou tem que saber que tem obrigações. Por que tem gente que diz assim, eu não quero me casar, casamento é muito estressante, casamento é muito pesado, casamento é muita responsabilidade? É porque não quer cumprir a parte do contrato. Às vezes a mulher não quer cumprir a parte dela, o marido não quer cumprir a parte dele, e aí gera o problema. Gera o problema. Mas só para vocês terem uma ideia, é necessário a mulher cumprir a parte dela e o homem cumprir a parte dele nesse contrato. Eu já falei aqui, por exemplo, Deuteronômio 24:5, o homem que se casava, Deus dizia, tu ficarás em casa por 1 ano, não irás à guerra e nem irás fazer serviço pesado. Mas por 1 ano inteiro tu ficarás em casa para alegrar a tua mulher. Quanto tempo aí que eles estão dizendo que é o isolamento? Até maio. Já tem no Brasil, está com quanto tempo o isolamento? 1 mês. E aí a Bíblia diz que o homem era para ficar em casa 1 ano inteiro. E aí, como é que a mulher ia aguentar 1 ano? Agora, sabe como é que aguenta? Não é com um homem antipático. Não é com um homem abusado, exigente. É com um homem que faça ela se alegrar. Leia aí na sua Bíblia. Leia aí na sua Bíblia. Ficará em casa 1 ano para alegrar a sua mulher. Às vezes o casamento não é bom porque o homem não faz a parte dele. Se você pegar Gênesis capítulo 26, você vai ver no verso 8. Está lá claramente. Isaac alegrava a sua esposa, brincando com ela. Então é dever do homem fazer a parte dele. Vocês sabiam, se você depois puder comprar, leia, Cativeiro Babilônico de Lutero. Lutero dizia que o homem que não cumpre com os seus votos maritais, ele já está sendo infiel. Já está sendo infiel. E cumprir com a responsabilidade de marido, essa responsabilidade, lê aqui, pastor Luiz, você pode botar a cadeirinha bem por aqui assim, bota bem por aqui, porque aí tu vai ler muito, né? Observem bem, cumprir a responsabilidade de marido é dever do homem. E nós vamos ler na Bíblia. Aqui não é a história do pastor Oziel, não é da minha cabeça, não é de um livro de sexologia, é da Bíblia. Eu vou usar só a Bíblia. Só a Bíblia. E ele vai começar com Deuteronômio capítulo 21, versículo 10. Ele vai ler
esse texto bíblico. O homem cumprindo a responsabilidade dele. Êxodo capítulo 21, versículo 10. Como é que diz aí? Êxodo 21, 10. Se lhe tomar outra mulher, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital. Para aí. Aqui está falando, naquela época, um homem judeu, se ele pegasse uma mulher escrava e levasse ela para tomar como esposa, a primeira que ele tinha em casa, ele não podia diminuir nada dela. Nem na questão sexual. Como é que diz aí? Não sou eu não, meu irmão, é a Bíblia. É a Bíblia. Vai, como é que diz? Não diminuirá o mantimento desta. Olha, para aí. Pastor, vai ler aqui, para aí. Porque tem homem que a mulher chega e diz assim, meu bem, tu tem que dar conta de mim. Tu tem que ser mais romântico, tu tem que ser mais carinhoso, mais jeitoso. Aí ele diz assim, eu estou te dando feijão. Não é assim? Eu estou te dando arroz. Eu estou te dando roupa. O que tu ainda quer, mulher? Deixa de reclamar. Rapaz, ela quer outra coisa. Aí, lê de novo aí. É só Bíblia, Não diminuirá o mantimento desta. Mantém a dispensa, porque também uma mulher sem a barriguinha cheia, sem comer o feijãozinho dela e arroz, ela não vai ter força para nada. Então Deus está dizendo, olha, mantenha primeiro a dispensazinha cheia, para ela ficar alegrezinha. E depois? Nem a sua veste. Também dá roupa para ela, eu já falei isso aqui. Ajeita ela, roupinha bacana, vestidinho bonito. Às vezes só você é quem quer andar bonito. Tem homem aí que anda todo bonitão, todo arrumadão, e a coitada dele anda feia. Então mantenha ela de arroz e feijão, mas mantenha ela também de roupa. E agora vem o mais pesado. Mantenha ela de quê? Nem a sua obrigação marital. E depois de tudo, não diminua com ela os teus. Essa versão dele aqui está dizendo obrigação marital. Tem outra que diz assim: não despreze as obrigações conjugais. Se você for para o hebraico, sabe o que é isso aí? Essa palavra conjugais, marital, quer dizer relações sexuais. Olha, não sou eu, é Deus quem está falando. Quantos casais infelizes, quantas mulheres infelizes, porque o homem, ele não cumpre com a responsabilidade dele marital. Você tem que cumprir, meu irmão. Casou? Então pronto, se tu vê que tu não aguenta, não casa, meu filho. Não casa. Um dia desse, um irmão me contou aqui, eu não vou dizer quem é, mas o irmão casado, aí a mulher dele disse, pastor, vai lá em casa, porque lá tem um negócio estranho. O meu marido, quando a gente está só nós dois lá em casa, aí ele pede a toalha, eu vou entregar para ele. E eu fui entregar a toalha e me mostrei um pouco para ele. Na hora que ele me viu, ele disse, ui. Aí ela disse, que é isso, meu amor? Ele disse, ui, te veste ligeiro. Meu irmão, para que casou? Não é assim? Para que casou? Para que casou? Porque tem homem assim, você tem que se tratar, meu irmão. Tem que se tratar, tem que ver o que é. Então pronto, tem homem que é só dizendo, eu não sei porque que ela está reclamando. Lá em casa tem feijão, tem arroz, a nossa casa é boa, a nossa casa ela tem 3 carros na garagem. Ela quer tu, rapaz. Cumpra teu compromisso marital. Quem está dizendo é Deus. Agora, se tu vê que não aguenta, não entra nessa. É assim, casamento não é para homens enxoxo, não. Casamento é para cabra macho. Macho para o trabalho, manter a mulher com roupa, manter a mulher com comida, manter a casa abastecida. Mas aí depois manter ela com o quê? Com as suas obrigações maritais. Obrigação marital. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Com todo respeito, eu considero respeito os nossos líderes de convenções, pastores, líderes da nossa convenção, meu pastor presidente, pastor Pedro Aldir Damasceno, meu abraço a ele. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, olhem bem para cá. Há uma coisa que os tradutores, na sua maioria, fizeram errado. E eu não sou autoridade para dizer isso plenamente. Mas Short, em uma obra que ele escreve, High A. Short, ele diz o seguinte, que os tradutores assassinaram as palavras relacionadas ao sexo, usando eufemismo. Às vezes tem irmão que diz, para que um assunto desse, falar isso? Todos que dizem isso, é porque tem problema.
Porque prestem bem atenção. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, você vai ler, tem assuntos na Bíblia que uma criança não pode ler. Como por exemplo Ezequiel 23. Como por exemplo Gênesis 6. Que fala, eu não creio assim, mas lá fala, que seres desceram e fizeram sexo com as mulheres na terra. Alguns dizem, tem até teólogos nossos aí que defendem que eram anjos. Se você ler Ezequiel, tem fantasias sexuais que uma criança não pode ouvir, mas está tudo na Bíblia. Então esse assunto não é para ser tratado com brincadeira, mas com seriedade, mas também eu não posso usar de falso moralismo. Não é assim? Tem muitos homens aí que estão dentro de casa, mas não cumprem com a responsabilidade dele marital. É fraco. Fraquinho. Eita, meu Deus. Entenderam? Tem deles que inventam atividades na igreja para passar a noite toda na igreja, limpando o templo, é vigília, porque a coitada está lá em casa, que hora meu bem chega, que hora, aí ela está toda aprontada, bonita, quando ele vai chegando, ela está esperando, meu amor, estava te esperando, minha filha, só Deus sabe hoje como é que eu estou. Tu está infiel. Eu estou morto de cansado, eita que a minha coluna, tu não aguenta, não casa meu filho. Cumpra com a tua responsabilidade marital, é o que diz a Bíblia. Se tu não cumprir, pronto, acabou-se a conversa. A Bíblia diz que o homem ficaria em casa para alegrar sua esposa. Lê aí, para saber que não sou eu. Lê Deuteronômio 24:5. Eu já citei aqui de cor, mas o esposo que está aí, preste atenção nisso. Viu, meu irmão? É para o senhor. Preste atenção nisso. É dever do marido. E tem termos aqui que eu não vou nem explorar muito para tu não achar que eu estou exagerando. Mas vamos lá. Deuteronômio 24:5, como é que diz? Pode ler. Quando algum homem tomar uma mulher nova... Tomou uma mulher nova, meu irmão. Porque é o seguinte, a atividade sexual, ela é claro que ela tem as fases. E de acordo com a tua praticidade, quando você chegar na terceira idade, você vai ter um certo ritmo na relação sexual. Mas é claro que tanto a questão do homem como da mulher vai enfraquecendo um pouquinho. Questões hormonais, questões de saúde, questão de ansiedade e outras coisas. Então, vai fracassando um pouquinho. Mas se eles, lá no início, foram bem ativos, eles podem manter uma vida sexual na terceira idade ativa. Agora, casou com a mulher o quê? É com uma mulher que a Bíblia está dizendo? Nova, uma mulher nova. Deus ainda dá detalhe. Casou com a mulher nova, faça o quê? Não sairá à guerra. Tu não vai sair à guerra porque, pronto, tu não vai fazer nada. Depois? Nem se lhe imporá carga alguma. Serviço pesado demais, aí tu não vai fazer nada. E depois? Por um ano inteiro ficará livre na sua casa. Tu vai ficar livre um ano. Olha como Deus é bom, irmão. Deus é interessado nos nossos sentimentos. Deus é interessado na nossa felicidade. Tem irmão que pensa que a felicidade nossa é só lá em cima. É tanto lá como aqui, meu irmão. Quem aceitou Jesus, ela já começa aqui. Então a Bíblia diz que ele tem que cuidar dessa mulherzinha nova. Às vezes tem irmã que é nova, o marido não dá as horas. Aí o outro vai passando na igreja só batendo papo com ela. Ei, meu irmão, presta atenção. Então, ficará um ano. Ficará um ano livre na sua casa. Livre na casa. E alegrará a sua mulher que tomou. Aí, meu irmão, para um homem alegrar uma mulher. Mulher tem mania, meu irmão. Mulher tem cesto. Não tem? Tu acha aí que mulher tem cesto? Tem? Diz aí no microfone. Mulher tem cesto, manias que nós homens olhamos e ficamos assim, meu Deus, o que essas mulheres ficam pensando isso? Tá vendo? Isso. Aí. E tu tem quantos anos de casado? 2 anos de casado. 2 anos, eu tô com 26. 26. Mulher tem cesto, meu irmão. E bem, tu gostou dessa roupa aí? Amor, tá boa demais. Ah, tu não tá olhando. Né? Aí ela vai tirar. Aí pronto, tu gostou dessa? Não, achou melhor. É porque tu não presta atenção. Aí a gente não sabe nem o que é que diz. Não é assim? A gente não sabe o que é que diz, fica no aperreio. Às vezes eu levo minha esposa para um restaurante, aí eu fico olhando para ela. E aí eu disse, e aí, tu tá gostando? Não sei, e tal. E eu achando boa comida. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou dar para essa mulher? Ei? Para escolher o cardápio. Demora, é? Demora. Vixe! Pronto. Na hora, vem cá ligeiro. Não fale assim comigo. E com a gente ela diz, vem cá rápido, não é assim?
é negocinho difícil. É por isso que tu tem que estudar a tua mulher. E quando vai aumentando os dias, aí é que tu tem que estudar mesmo. Agora, a Bíblia está dizendo que é dever do marido alegrar a mulher. Então, meu irmão, casou, cumpra teu compromisso marital. Só entra se tu aguentar isso. Se tu não aguentar, fique de fora. Agora, preste bem atenção. Eu estou só aqui na introdução. O marido faz a parte dele, alegrar a esposa, cumprir. E a mulher? E aí você, minha irmã? Porque tem irmã que entra no casamento e ela é toda uma boboca véia. E eu estou falando de irmã crente. Do ciclo de oração, líder do ciclo de oração, canela de fogo. O marido está lá em casa esperando ela. Aí quando ela chega, eu estou, daqui a pouco eu vou falar sobre em consagração, eu estou numa campanha. E, meu velho, tu fica resguardado aí uns dias? Não, senhora. Lê aí. Olha como é a mulher no casamento. Tu tem que fazer a tua parte, irmã. Casou? Pronto, tu tem que fazer a tua parte. Lê bem aí Gênesis 30, 16. Gênesis 30, 16. A mulher tem que fazer a parte dela. Tem mulher que é morta no casamento. Tem mulher que, meu Deus do céu, é assim ou não é? Tem mulher que mesmo deixa o marido escapar. Olha aí. Viu? Tá só com 2 anos, quando tiver com 10. Tá esperto aí. Vamos lá. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo. Jacó, homem de Deus, o homem que segurou o anjo. Olha para cá. Jacó, homem de Deus, o homem que segurou o anjo. Que Deus falava com ele. Ele vinha de onde? Do campo. Que horas que ele vinha? À tarde. À tardinha, terminou de trabalhar. Lá vem, pronto. A mulher está em casa preparando. Ele tinha as mulheres lá, não vou entrar nesse detalhe aqui. Ele tinha as mulherzinhas dele lá. Mas aí ele vem do trabalho, já cansado um pouco. Aí, já à tardinha. Aí o que acontece? Saiu-lhe Leia. A Leia saiu ao encontro dele. Ao encontro e disse. E ela disse, agora preste bem atenção. Ela disse. Vamos lá. A mim entrarás. Hoje tu deita comigo, cabra macho. Porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. Tá vendo? Ela diz, hoje tu deita comigo, porque eu já acertei com a outra. Eu te troquei pelas mandrágoras do meu filho. Então hoje tu deita comigo. Pronto. E deitou-se com ela aquela noite. Tá vendo? Pronto. Aí Deus abençoou, não tá aí? Lê aí como é que diz. E ouviu Deus a Leia e concebeu e teve um quinto filho. Tem a parte de Deus, mas tem a tua parte, minha irmã. Tu não pode ser uma mulher velha parada, só esperar ele, morta velha. Meu velho, já fiz o feijão, tá aqui na mesa, vem comer. Meu velho, a casa tá arrumada. Meu velho, não, ajeite tudo na casa, organize tudo. Aí depois que tu preparar tudo, aí tu pode colocar assim a mão lá você está na sala de estar, aí você coloca assim a mão na porta, na parede, faça um charme e diz, meu filho, estou te aguardando ali. O que, minha velha? Eu estou te aguardando ali. Agora bate fofo. Porque tu não está cumprindo, se tu fugir, tu não cumpre com a tua responsabilidade marital. Está na Bíblia ou não está? Olha essa mulher aí. Essa mulher, ela chega para ele e diz, porque vocês sabiam, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que no Ocidente, essa história de que a mulher é fraca, de que a mulher não é quente, essa história foi inventada porque Deus, ele deu o poder biológico, a energia biológica e psicológica, tanto para o homem como para a mulher. Então isso é cultural. Essa história de dizer assim, é porque a mulher é mais fraca, essa daqui é mais fria. Não existe essa. Não existe essa. Ei, minha irmã, casou, tu tem que ser mulher. Estou logo te avisando. Sabe como é que Deus te chama? Lê bem aí, Gênesis 1, 27. Não sou eu, não, é Deus. Olha como é que Deus te chama. Isso aqui é para a irmã do ciclo de oração, é para a esposa de pastor, é para a mulher casada. Olha como é que Deus te chama, minha irmã. E criou Deus o homem à sua imagem. Gênesis 1, 27. Isso. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus? A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Peraí. Como é que Deus diz? Macho e fêmea os criou. Como é que Deus diz? Macho e fêmea. Deus chama a mulher de quê? Fêmea. E o homem de quê? Macho. Isso aqui não é, olha, vocês sabiam que essa questão aqui no hebraico, ela não é só a questão do aparelho, do homem e da mulher. Macho. O homem tem que ser macho. Olha, meu irmão, tu tem que ser macho em tudo. Tu tem que ser macho em casa. A mulher, ela tem que olhar para ti, dentro de casa. Eu sou o seguinte, tá lá minha mulher lá em casa.
Ela sabe. Na hora que eu escuto uma zoada, uma zoada estranha, aí ela diz, tu ouviu? Eu disse, ouvi, tia quieta que eu vou lá agora. Eu estou para morrer de medo. Vocês estão entendendo? Está entendendo? Eu estou para morrer de medo. Eu disse, meu Deus do céu, se for um bandido, eu estou frito. E se for um homem com a faca, se for um ladrão, eu estou morto. Mas aí eu vou morrer de medo. Eu disse, fica aí dentro, para ela não ver. Ó, meu irmão, quando tu tiver, que a mulher disser, meu velho, meu bem, tu escutou essa zoada, aí tu diz assim, fica aqui que eu vou te proteger. Fica aqui, nem que tu não vale nada, nem que tu não tenha força para nada. Tu diz assim, fica aí, filha. Aí tu pronto, porque tu sai, aí tu faz teu medo do jeito que tu sabe lá. Mas tu está saindo sozinha, ela não está te vendo. Aí pronto, aí eu saio, dou uma volta, a casa está toda trancada, e eu saio, meu Jesus, me guarda, Pai, me dá vitória. Senhor, a tua palavra diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, a tua palavra diz no Salmo 34, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. A tua palavra diz que no sangue de Jesus há poder. Aí pronto, aí quando tu volta, né, assim, aí ela disse, aí meu bem, o que era? Nada, eu já resolvi. Está resolvido e... Aí ela pronto, aí ela vai te abraçar, mas tu é macho, não é assim? Ô meu amor, tu é, sinceramente, onde é que tu tem tanta coragem? Eu disse, não, eu tenho minhas coragens aqui guardadas. Fica tranquilo. Não é assim? É desse jeito. Agora, se tu não tem essa ideia, olha como é que a Bíblia chama ele aí de quê? Macho e fêmea. Macho! O homem tem que ser macho. Macho. Até o homem casado. Eu vou dizer aqui, olha, irmão, você pode ajudar a esposa a lavar a louça, você pode ajudar a esposa a carregar o bebê, você pode. Agora, você tem que ter a sua postura de macho, para ela não te ver como um Zé Ninguém. Porque tem homem que não tem a postura de macho. Nem que tu fale fino, mas tu tem que falar como macho. É assim? É macho. Deus disse assim, olha, ele fez macho. Esse macho é em tudo, viu, meu irmão? É macho para defender a mulher, é macho para botar o pão dentro de casa, é macho para trabalhar, é macho para botar ordem na casa com os meninos, mas é macho também para ela. A tua mulher tem que ser apaixonada por ti, porque tu é macho. Tu tem que fazer ela sorrir, tu tem que fazer ela chorar nos teus braços. É assim? Mesmo, me permita me dar uma... Pode dar. O mesmo fulgor que o homem tem para trabalhar, ele precisa demonstrar também esse mesmo fulgor com a sua esposa. Tá vendo? 2 anos. Então deixa eu te dizer aqui uma coisa. Olha para cá. Macho, e como é que Deus chama a mulher? Fêmea. Ei, irmã do ciclo de oração. Olha para cá, irmã do ciclo de oração, congresso, canela de fogo. Ei, mulher de Deus, sabe como é que Deus te chama? Fêmea. Tu tem que ser a fêmea. Tanto para produzir, para botar menino no mundo, mas também para tu fazer teu marido se alegrar contigo. Tem que ser como uma Leia. A Leia chegou e disse, hoje tu dorme comigo, hoje tu vai dormir comigo. Aí o Jacó, não sei, hoje tu não vai segurar anjo não, tu vai segurar eu. É assim, tu vai segurar eu. Pronto, era assim. Era homem de Deus, não tira pecado de ninguém. Então preste bem atenção numa coisa que eu vou te dizer aqui hoje. Paulo diz que é responsabilidade do homem e da mulher. Não é só da mulher não, meu irmão. Não é só da mulher não. É do homem e da mulher. Os dois contribuírem para a vida a dois, sexual, marital, conjugal, ser bem estruturado. Ele vai ler, porque eu quero que ele leia. Eu já expliquei isso aqui outra vez. 1 Coríntios 7, 3 e o verso 34. Não sou eu, é a Bíblia. É a Bíblia, ok? Aí eu vou entrar aqui no texto para a gente explorar um pouco aqui a palavra de Deus, ok? Vamos lá. Versículo 3, senhor quer? Isso, 33, capítulo 7, verso 33. Como é que diz lá? 33 e o 34. Mas o que é casado, cuida das coisas do mundo. Olha. Como há de agradar à mulher. O marido cuida em como agradar a mulher. Pode ir. Há diferença entre a mulher casada e a mulher virgem. Isso. A solteira cuida das coisas do Senhor. Pronto. Para ser santa. Isso. Tanto no corpo como no espírito. Tá vendo? Pode ir. Porém, a casada cuida das coisas do mundo. Olha. Em como há de agradar ao marido. Lá no 33 diz como o marido agradar a mulher. A mulher agradar o marido, e agora como o marido? Agradar a mulher. Pronto, então é dever seu, meu irmão. Casou, tem que agradar ela. Mas é porque ela é difícil, ajeita ela. Não tem mulher que você não possa ajeitar, meu irmão.
Não tem. E principalmente com oração, com jejum, com consagração. Ok? Então vamos lá. Eu quando leio esse capítulo 7, eu me perguntava, meu Deus, por que Paulo escreveu esse capítulo? Se você analisar, aqui tem 5 assuntos. 5 assuntos. O primeiro assunto está do verso 1 até o versículo 9. Alguns autores dividem a perícope do capítulo 1, do capítulo 7 ao versículo 1. Ao versículo 7. Outros começam do capítulo 8, do capítulo 7 ao versículo 11, tratando sobre o novo casamento. Então eles falam isso. Então eles pegam, por exemplo, do 12 até o 24, eles vão tratar sobre a questão envolvendo também o relacionamento crente incrédulo. E outro assunto que ele aborda é a questão das virgens. Ele aborda também a questão social. Então perceba que há muitos assuntos nesse capítulo. Eu vou ficar só com a primeira parte. Mas eu me pergunto por que Paulo escreveu para a igreja um capítulo como esse. E outra coisa, prestem bem atenção. Quando Paulo diz assim, olha, digo eu, não o Senhor, alguns estudiosos, como por exemplo Donald Stamp, ele diz claramente que quando os irmãos levaram um problema para Paulo, do que estava acontecendo, mulheres não querendo cumprir com as obrigações sexuais, maridos também não, aí Paulo, ele não tem naquele momento uma explicação pura, ele vai buscar no Senhor e Deus dá a revelação. Então a partir de agora, essa expressão, digo eu, não o Senhor, agora faz parte do cânon. Nesse particular, tudo é escritura sagrada, como está lá em 2 Timóteo 3,16. Se nós dissermos que aqui tem parte só de Paulo, não é inspirado, nós estamos negando a autenticidade da Bíblia. Mas eu, quando lia esse versículo, eu dizia, meu Pai do céu, por que Paulo escreveu isso? Por que Paulo escreveu esse capítulo 7? Aqui não trata de fogo, aqui não trata de poder, aqui não está tratando de santidade. É claro que envolve a santidade, mas ele não está tratando disso. Vamos analisar o texto. Se vocês atentarem para o texto, Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. A contextura, a urdidura, é que lá em Corinto era uma cidade devassa. Era uma cidade imoral, onde todo tipo de sexo acontecia. E para as pessoas que viviam naquele contexto era algo natural. Culto com prostituição, relações sexuais de qualquer jeito. Então, isso trazia um certo problema, porque tinha crente que achava que aquilo ali era tudo normal. Paulo escreve essa carta e ele começa tratando de um assunto de sexo. E o que eu acho interessante é que um homem espiritual como Paulo, ouçam bem, querido pastor, querido irmão, com todo respeito, um homem espiritual do nível de Paulo, ele vai tratar de sexo. E eu, quando olho para esse capítulo, eu vejo Paulo falando de sexo como ninguém. Porque quando ele olha, ele vê todo mundo sem freio. Aí ele começa dizendo, olha, ele diz assim, por isso que eu disse que o próprio Ray Church, ele disse que alguém assassinou quando suavizou o texto e não traduziu como convém. Eu coloquei aqui algumas palavras que eu vou ter que explorar com vocês, ok? Ele começa dizendo, quanto ao assunto, você tem aqui uma expressão peri, que essa expressão no grego ela pode ser usada como genitivo, como acusativo, ao redor de, em torno de, no interesse. Ele está dizendo, esse assunto eu tenho interesse nele, eu tenho que tratar ele, ok? Aí ele diz assim, olha, quanto ao que me escreveste, bom seria se o homem não tocasse em mulher. Está vendo? Observe que ele usa a palavra homem. Aí você tem a palavra que aparece aí, antropo. Antropo, ele está dizendo, bom seria que o homem, o ser humano, aí é o termo genérico. Bom seria que esse homem, o homem no geral, não tocasse mulher.
Bom seria se ele não tocasse em mulher. Pronto, acabou a conversa. Essa palavra aí, gnaikos, mulher, quer dizer mulher de qualquer idade, mulher virgem, viúva, mulher casada. Paulo está dizendo, bom seria se não tocasse nela. É a palavra dele. Ok? Bom seria se não tocasse nela. Se você analisar aí, você tem o infinitivo, tocar. Essa palavra infinitivo aí, no infinitivo, tocar, como está aí no texto grego, aptestai, essa palavra aptestai, ela quer dizer aderir, fazer relações sexuais, coabitar. Paulo está dizendo, seria bom se você não tocasse nisso, porque depois que você toca, ninguém controla. Está aí na Bíblia. Ok? Ele está dizendo, se tocar nisso aí, tocou em mulher, se acabou. Olha quem está falando, não sou eu não, quem está falando é Paulo. Paulo está dizendo, seria bom se alguém não tocasse em mulher. O interessante, irmão, é que Paulo, ele adotou o celibato. Ele tinha a comunhão dos irmãos, ele tinha a convivência da igreja, e ele se sentia bem com aquilo ali. Aquela situação fazia com que os interesses sexuais dele, a força dele para o sexo, ficasse de lado. Só que Paulo disse assim, olha, eu estou bem da forma que eu estou. Agora, seria bom se vocês fizessem como eu, não tocasse mulher, porque depois que toca nela, ninguém controla. Quem está dizendo é o apóstolo São Paulo. Ninguém controla. Ninguém controla. Lê bem aí Provérbios capítulo 6, verso 26, só para você ter uma ideia. Verso 27, olha o que a Bíblia diz aí. Só esse versículo, Provérbios 6, 27. Então Paulo está dizendo, seria bom que vocês não tocassem em mulher. Mas se Paulo está dizendo seria, ele não está colocando uma ordem, não toque em mulher, não faça sexo, porque dessa forma ele estaria contrariando a Bíblia. Gênesis 2, 23, 24, 25. Deixará o homem pai e mãe, unir-se a sua mulher, e os dois serão uma só carne. E Paulo não era louco, a hermenêutica dele tinha base histórica e bíblica. Como é que diz aí? Tomará alguém fogo no seu seio, Está vendo? sem que as suas vestes se queimem? Não tem como, se tu botar a brasa no teu peito, ela quentinha, vai queimar teu peito, vai queimar tua blusa. É que nem mulher, tocou em mulher, meu irmão. É por isso que eu vou dizer aqui, olha, não tem essa história. Tem homem que é casado, aí fica abraçando, essa aqui é a minha prima, essa aqui é a minha, é cunhada. Não é assim? Eu não vou abraçar aqui ele, porque tem aí a questão do coronavírus. Mas ele fica, essa aqui é a minha cunhada, é abraçando, bota a cunhada nas pernas. Faça isso não, meu irmão. É brasa. É brasa no peito. Qualquer hora queima. Até intimidade exagerada. Tem homem que tem uma intimidade exagerada com a irmã da igreja. Tem marido que tem uma intimidade com a funcionária. Tem marido que tem uma intimidade com a moça que trabalha em casa. É abraçando ela, beijando. Ah, isso aqui é como uma irmã minha. Cuidado. É brasa no peito. Vai pegar fogo. Então Paulo está dizendo, bom seria se não tocasse em mulher. Ok? Olha como Paulo era inteligente. Ele usa essa palavra aí. Bom seria que ele não fizesse sexo com ela. Depois que conhece, que pega fogo, aí não adianta. Aí ele prossegue dizendo o seguinte, olha o que ele diz. Mas, por causa do quê? Da prostituição. A tua Bíblia colocou prostituição. Melhor é a palavra porneia, que aparece no termo grego. Porneias quer dizer relação sexual, adultério, fornicação, lesbianismo, relação com animais, relação com parente próximo, relação com outra pessoa, com pessoa divorciada. Paulo englobou tudo. Paulo está dizendo, por causa dessas imoralidades. Olha o que é Paulo. Aqui é o pastor novinho, casadinho. Eu pergunto aqui, pastor, só para participar aqui com o povo. Esse desejo que Paulo está dizendo aqui, que depois que o homem pega, conhece, que ele não se aquieta, sai com oração? Não. Olha, viu? Sai com jejum? Não. Sai com campanha? Não. Não, porque Deus foi quem botou esse desejo em tu. Botou em tu e botou na mulher. Agora Paulo está dizendo aqui, o que é que Paulo está explicando? Paulo está explicando o seguinte aqui, olha. Mas por causa dessas imoralidades,
eu vou dar um freio para vocês. Eu vou dar um remédio para vocês. Querem não viver nessa imoralidade, adultério, fornicação, relação sexual ilícita, relação com animal, relação com tudo que não presta, querem frear essa natureza dentro de vocês? Qual é o conselho dele? Se casem. Ah, pronto, arruma a mulher. É só isso. A mulher arruma o homem e o homem arruma a mulher. Paulo diz assim, olha, cada esposa tem o seu próprio marido e cada marido tem a sua própria mulher. Então o que é que Paulo está vendo aqui? Preste bem atenção, porque alguns estavam defendendo a filosofia moral, religiosa, a ascética, com regras pesadas. Eu vou bater no meu corpo, Orígenes, que era um dos pais da igreja, ele até querendo controlar esse fogo, ele decepou o próprio instrumento dele. Que loucura, meu irmão. Aí tem irmão que chega, eu queria tanto que o Espírito Santo tirasse essa energia de mim. Não faça isso não, tu vai virar outra coisa. Essa energia é de Deus, ela é boa para tu. Agora, Paulo só tem um remédio para frear. Ele diz, quer frear tudo isso? Se case. Ele diz, cada mulher tem o seu marido e cada marido tem a sua mulher. Só que a questão, quando Paulo diz, se case, observem bem a palavra homem. Por isso que eu usei a palavra lá do texto antropos, e agora aparece a palavra andra. Essa palavra andra aí é a palavra homem, marido, mas aqui ela tem referência ao sexo. Essa palavra homem aqui é referência ao sexo. Marido já está dizendo, ele tem que ter a potencialidade sexual. Está vendo, meu filho? Pode ser crente, pode ser canela de fogo. E não vem para cá com moralismo exagerado desse assunto, não é para ser tratado. É por isso que tu está frio. Tem que ser tratado para tu se ajeitar, para tu viver em comunhão com a tua esposa. Só que quando Paulo, ele usa essa palavra aí, conforme está no próprio texto grego, ele fala isso, ele deixa claro o seguinte, esse homem, esse marido, eu falei agora há pouco que ele tem que ser macho. Ok, meu irmão? É macho. Tu tem que ser macho. E quer ver uma coisa? Observe o que ele diz aí no versículo 3. Olha aí, verso 3. Ele diz assim, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Paulo começa dizendo, querem frear a imoralidade? Você quer que esse desejo não corra de modo errado? Se case. Mas só casar não é a questão. Só casar não é a questão. Ele diz que tem que casar, mas casou, aí tem a obrigação. A mulher tem a obrigação no casamento e o homem tem a obrigação. Quer ver agora? Paulo diz assim, olha, a mulher conceda. Olha aí, o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também a mulher. Observe, lê aí na sua Bíblia o 3, como é que diz o 3? O marido pague para a mulher a devida benevolência. Peraí, o marido faça o quê? Pague. O marido pague. Ei, marca essa palavrinha aí, olha, esse verbozinho aí, ó, pague. Esse verbozinho pague. Tem outra expressão aí que diz, conceda, né? O marido conceda, o marido pague, ok? O marido pague, conceda. Olha esse verbo aí, ó. Ofeilem é o verbo que quer dizer o seguinte: dever dinheiro, está em débito com aquilo que é devido. Dívida. Pronto. Então o marido casou, ei irmã, tu casou, na hora que tu casa tu tem uma dívida. Na hora que tu casou tu tem uma dívida. Olha esse verbo aí, ofeilen. Esse verbo ofeilem é dívida. Então casou, na hora que tu entrar no casamento, tu vive em débito direto com teu marido e o teu marido contigo. Já entra devendo. Agora ele está dizendo assim, ó, o marido entrou no casamento, pague. Ei, meu irmão, olha para mim aqui, ó. Se teu marido está te devendo, fala aí para ele, meu velho, tu está me devendo. Todo dia tu me rouba. Ok? E olha para cá, o homem, ele tem o que é chamado de disfunção erétil. Acontece isso devido a problema, devido a crise. Sabe o que tu tem que fazer logo? Se tratar. Se tu tem problema de ejaculação precoce, se tu tem problema de impotência, não é isso? Vai te tratar. Procura um médico que te trata. Oração não tira isso não. Vá aonde? Neurologista. Procura um médico. Doutor, eu estou assim. Porque tu tem que cumprir teus compromissos marital. Tu tem que cumprir teu compromisso. Porque já pensou se a tua esposa chegar como Leia chegou? Hoje tu dorme comigo. E aí, tu bate fofo? Hein?
Tu está doente? Está doente? E a esposa tem que ser inteligente. Irmã, fale com ele. Meu velho, tu tá mole, eu estou te achando fraco. Olha, eu tenho te dado vitamina, eu tenho empurrado em ti poliplex, eu tenho empurrado em ti abacatada, eu tenho empurrado em ti panelada, eu tenho empurrado. Tu tem dado problema na barriga. Assim. Irmão, te trata, rapaz. Não fique com vergonha, não. Vá no médico. Eu sou o seguinte, eu tenho 45 anos. 45 anos, todo tempo eu vou no médico. Eu vou no neurologista, eu vou... Tem outro aí que eu fui agora que eu me esqueci o nome dele. Mas eu vou em tudo, eu pergunto tudo, doutor, me ajude aqui. Porque é o seguinte, quando você tem uma boa saúde, aí você tem potencialidade para a mulher. E Paulo está dizendo aqui, o marido pague à mulher o que lhe é devido. E olha a palavra aí, olha o verbo pagar aí. Tu entrou no casamento, tu está em débito. O interessante, eu quero que o pastor leia rapidinho aí comigo, esse texto. Leia bem, pastor. Só para os irmãos terem uma ideia. Qual texto? Desse texto aqui, Mateus 18, 28, Filemão 18. Mateus 18, 28, Filemão 18. Eu quero só mostrar uma coisa para vocês. Eu não tenho aqui o telão, não dá para mostrar, mas os irmãos, os doutores em grego, sabem muito bem disso, que esse verbo aqui, que aparece aqui no texto grego, eu coloco aqui, olha, esse verbo, opheilen, esse verbo que aparece aqui, é o débito. Eu vou mostrar onde é que ele está lá em Mateus, liga aí. 18, 28. Isso. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. É a mesma palavra que aparece aqui em 1 Coríntios 7,3, é a mesma que aparece em Mateus. Aí vocês sabem daquela parábola do Senhor, daquele mordomo que devia um valor maior e o outro devia um valor menor. E o rei perdoou o valor menor e o outro não perdoou o valor menor. Quando ele saiu, ele sacudiu o servo dizendo assim, ó, pague a tua conta, paga a minha conta hoje. Sabe o que a esposa tem que fazer, irmã? Segura aí na gola da camisa do teu marido e diga para ele, hoje tu paga a minha conta. Tu já me deve há anos. Ele fica só te enganando, né? Ele fica dizendo, é porque eu não sei o quê. Ó, ei, se tu tá doente, procura um médico. Se tu não está bem de saúde, procura um médico, porque tu tem que cumprir com teus deveres maritais. Tem muitos casamentos aí que os homens estão dando brecha, sabe por quê? Aí fica culpando, eu vou já falar disso, é porque o Satanás, é porque o capirote, é tu, rapaz. É tu tem que cumprir com a tua responsabilidade. Lê aí Filemão 18, olha como é que diz. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Põe isso na minha conta, depois eu te pagarei. É o mesmo verbo, opheilen. Ou seja, na hora que tu casa, contraiu dívida. Também a esposa. É por isso que Paulo diz, o marido, olha aí como é que está. O marido conceda à esposa, ou melhor, o marido pague à esposa o que lhe é devido. Está aí. Esse verbo aqui, opheilen, ele é obrigação, está obrigado, compromisso. E aí o verbo pagar, voltando aqui, você tem o verbo pagar, pague, você tem aí, ó, apodidoto. Essa expressão apodidoto é que o marido ele tem que retribuir para a esposa. Retribuir, conceder. Olha o que eu coloco aqui, prestem bem atenção nessa expressão, apodidoto, que quer dizer entregar, abrir mão de algo que me pertence em benefício próprio. Vender. Então, você tem um pagar e você tem um vender. Você tem pague, apodidoto, e você tem opheilen, que aí você tem obrigação. Ok? Só estou voltando aqui para que você entenda bem. Esse verbo opheilen, ele quer dizer obrigação. Eu coloco aqui essa obrigação desse verbo que aparece aí. Vocês podem observar. Dever dinheiro, está em débito, então você já entra numa obrigação. E o apodidoto é pague. Então, entrou no casamento, tem obrigação. Entrou no casamento, já está em débito. Já está em débito. E você precisa atentar para isso. Se você não atentar para isso, pronto. Então, irmã, segura ele aí hoje. E aí você também fale para a irmã, porque tem irmã que casa, aí ela fica inventando desculpa. O marido chega do culto, minha filha, orou, glorificou a Deus, pregou animado, está cheio do Espírito Santo, aí voltou para casa. Aí tem um lado da carne, não é assim?
a necessidade, minha velha, hoje eu quero ficar contigo. Ô, meu filho, estou com enxaqueca. Tem isso não, irmã. Paga a tua conta. Paga a tua conta. É, meu velho, porque eu estou com dor de barriga. Toma aí o que é bom para dor de barriga? Boldo, chá de boldo. Toma chá de boldo, irmã. Empurra, nem que tu beba uma lata toda de chá de boldo. Beba chá de boldo. Mas Boldo. antes de que acabar a noite, tem que ficar boa da dor de barriga. Ah, pronto. Então, casou e não tem esse negócio, não. Porque tem irmã que ela não quer o maridinho dela, aí quando ela chega do culto, aí ela dobra o joelho pertinho da cama, aí pronto, tira 1 hora de oração. Né? E o velhinho deitado ali. Agora, quando o irmão é esperto, que ele sabe que tem que pagar a conta dele também, ele fica, glória a Deus. Aleluia, minha filha. Pode orar, minha santa. Pode orar que Jesus está me dando força aqui. Pronto, aqui não vamos fazer como o apóstolo São Paulo, vamos virar à noite. Pronto, pode ficar tranquilo, minha velha. Mas ela fica enrolando. Tem delas que pegam, se enrola no lençol todinha aqui para ele achar ela, só a misericórdia do papai. Pronto, mas tem que pagar a conta. Casou? Então pronto. Então você tem esse verbo aí, obrigação. Ofeilei é a obrigação, e a podidoto, que é pague a conta. Casou? Então tem que pagar a conta. Tem essa conversa não. Casou, minha irmã, paga a tua conta. Olha, eu vou te dar um conselho aqui, irmã. Se tu tem, por exemplo, se tu tem alguma questão de doença, não é nem doença, você tem algumas anomalias, alguns desvios suaves, como por exemplo, vaginismo. Se você tem esse problema, minha irmã, procure também um médico. Assim como o homem tem esses problemas, a mulher também tem. Se a mulher tiver esse problema aí de vaginismo, aí procura o médico. Se a mulher tiver, por exemplo, esse problema de frigidez, vocês sabiam que o nosso dicionário português, ele usa essa palavra para o sexo de maneira errada. Porque frigidez, ele está dando como estado de gelo. E Deus não fez a mulher gelo. Deus nunca fez mulher gelo. Toda mulher tem uma energia biológica. Agora, esses problemas da frigidez, do vaginismo, na verdade, esses problemas de esparenia, esses problemas, eles vêm uma lesão, ou um problema de estresse, ou alguma causa. Tem alguma causa para isso. Mas você não pode ficar doente direto pelo seu marido. Doente que o seu marido não possa lhe usar. Procure um ginecologista, procure um sexólogo, vá se tratar. Porque o teu marido tem que ser suprido nas necessidades dele. Então você tem que ter essa responsabilidade. Não ser uma mulher velha morta. Eita, irmão, homem que casa com uma mulher farmácia, só misericórdia do papai. Mulher farmácia. Hein? Só vive no remédio. Tem mulher que a cara dela de longe é de choro. Eita, eu conheço marido aí que diz assim, eita, pastor Zé, ô senhor lá em casa eu estou assim, uns 4 meses. Mas de que, irmão? Sem comer arroz? Não. Senhor, lá a mulher é doente demais. Na hora que a gente trisca, ai meu pai. Homem, tu me mata. Te trata, irmã. Te trata, santa. E olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa. Se você não cumprir os seus deveres maritais, conjugais, aí o negócio pega. Você está sendo infiel. Está sendo infiel. Tem irmã que pensa que a infidelidade é só o marido trair ela. Não, isso aí é infidelidade. Mas também a mulher que não cumpre com a fidelidade dela conjugal, ela está sendo infiel. O homem que não cumpre também de dar o prazer para a esposa, ele está sendo infiel. Tu pode ser o santarrão como for. Se tu não cumprir, está errado. Casou? Então pronto. É por isso que Paulo diz, eu queria poupar vocês disso. Porque a mulher casada, ela cuida em como agradar o marido. E aí, minha irmã, tu está procurando agradar ele? Tem irmã que não procura agradar, não é uma Leia. Tem irmã que é uma morta velha, meu Deus do céu. E esse pagamento, ele se dá tanto no campo da quantidade, quanto no campo da eficácia. Olha, está vendo? Lê bem aí o 7, me parece que é o 7 de Cantares, 7 e 8. Se não for o 8, é o 7, vê bem aí. É verdade. Porque a irmã, olha para mim, olha, ei, minha santa, as irmãs que estão aqui do nosso campo, da internet, Deus abençoe. Você é casada, é feliz? É. Então se lembre disso aqui hoje, minha irmã. Não seja uma morta velha, não. Não seja uma mulher gelo. Viu, minha irmã? E a partir de agora, quando eu terminar aqui esse estudo, tu pula aí do teu sofá e diz, a partir de hoje eu não vou ser mulher gelo. Eu vou ser uma Leia. Eu vou ser uma mulher como a Leia. Pronto, diga para ele, meu velho, te prepara. É assim, achou? Ó, outra coisa que eu vou dizer para vocês. Vocês sabiam
que a mulher, ela tem que ter a disposição de criar novas aventuras com o marido dela. A mulher tem que ter essa inteligência. Olha, meu bem, hoje eu quero projetar contigo assim, assim, assim. Hoje nós vamos sair assim, assim. Olha, hoje eu quero sair, eu quero botar no carro que agora não é mais CD. O que é que ele bota aí? Como é o nome? Que eu não sou bom desse negócio. Pendrive. Pendrive, é celular. Eu vou botar o Bluetooth aí. Eu não quero que tu reclame, eu quero colocar aqueles hinos de amor, né? Bota aqui, Léo. Bem devagarzinho, vem pra cá. Não, já encerrar, vem pra cá. Aí pronto, mas pode ficar aí, que nós vai ler. Achou aí? Qual Cantares quanto, pastor? 7. Vê o versículo 7 ou 8, como é que diz aí? Cantares 7 ou 8. A tua estatura dizia... Pode dizia passar. eu. Não, é o das mandrágoras, que está mais na frente aí. Procure bem aí. As mandrágoras dão cheiro. Qual esse daí? É o quê? 13. 13. Ó, o 13. Leu 12. Isso aqui é a mulher falando pro marido dela, que está assim morto, velho, tá. Problema na igreja, o pastor está desanimado, velho. É problema na empresa, o marido está mole. Minha filha, hoje eu estou. Olha o que essa mulher faz. Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas. Bem, eu estou vendo que tu está mole demais. Filho, agora assim, seja inteligente, viu, irmão? Porque tem irmã que ela chega de manhã e diz, mas tu está fraco. Até o marido às vezes está se arrumando para ir para o trabalho, está lendo a Bíblia, ela chega, eita, mas tu está fraco. Sinceramente, viu? Te cuida. Ele fica com raiva. Fica com raiva mesmo. Não fica? Porque tu estás atacando a masculinidade dele. Agora, se tu chegar para ele está lendo a Bíblia, ou ele está lá no quarto, se arrumando, se barbeando, aí tu chega, passando as mãozinhas nas costas dele, amor, sabe o que eu estava pensando? Lê aí. Ele vai ler e toca aí, vai tocando aqui, vai, lê aí. De longe ao coronavírus. Bora. Vai. Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas. Aí ela diz, amor, bota aí. Amor, bem, vamos sair hoje, filho, vamos curtir não, mas sair para onde? Não, eu tenho ali um local para a gente sair, vamos sair. Aí eles, aí, como é que ele diz aí? Olha aí. Vejamos se florescem as vides. Bem, vamos ver se tu dá alguma coisa. Eu vou fazer um caqueadinho em tu, quem sabe? Vou te ajudar. Se as flores se abrem. Se abre alguma coisa aí, meu velho. Se as romeiras... Eu não vou explorar isso aqui no hebraico não, porque é filmado. Não vou explorar isso aqui não, ok? Se as romeiras brotam. Vê se brota algum negócio aí. Ali te darei o meu grande amor. Aí quem sabe, filho. Quem sabe, amor. Porque às vezes o marido trabalha demais, tem preocupação demais, não é assim? É o meu querido pastor, trabalhando demais. Aí a esposazinha está em casa, ela está até orando por ti, mas aí pronto, aí irmã, é a hora. Você tem que ser uma Leia. Se você vê que ele está meio mole, aí pronto, aí você vai pelo cabelinho dele, ajeitando, um cheirinho nele, né? Filho, não diga para ele, tu está fraco, diga isso não. Nunca diga isso para o homem, que aí ele fica zangado. Amor, e nem fica assim, bem, o que está acontecendo? O que está acontecendo contigo? Tem mulher que faz logo um esparro. O que está acontecendo contigo? Não, faça isso não. Bem charmosa, né? Assim, elegante, bonitinha. Bote um perfume diferente. Tira aquele perfume velho de gambá que tu usa. Bota uma coisinha boa. Perfume gostoso. Que aí ele, pronto, aí tu encosta pertinho dele. Traga um sucozinho para ele. Uma bolachinha, um negócio. Aí fica pertinho dele. Vamos dar uma voltinha, bem. Diz, não, estou cansado. Não, vamos lá pela praia, né? Vamos pela praia. Não tem praia na tua cidade, vamos no açude. Não tem açude, vamos na beira da piscina. Não é assim? Aí vamos dar uma volta. Aí tu agarra na mão dele. Aí de vez em quando tu dá um cheirinho no cangote dele, né? Assim. Aí tu dá, amor, filho, né? Aí quem sabe? Quem sabe não brota algum negócio? Não é assim que está dizendo aí? Vejamos se as romeiras brotam. Quem sabe tu não brota alguma coisa? Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Olha, essa mulher aqui, ela era inteligente, que ela vai fazer o seguinte. Lê aí o outro. As mandrágoras dão cheiro. E às nossas portas há toda sorte de excelentes frutos. Eu estou lançando um livro, O Melhor do Sexo. Eu já lancei Cantares, traduzindo Eclesiastes, Cantares do hebraico. O Melhor do Amor, esgotou. Ele vai sair de novo, O Melhor do Amor, mas já esgotou. Mas essa mulher aqui, ela acreditava que as mandrágoras, não é científico,
Mas ela acreditava que as mandrágoras davam poder de sexualidade. Afrodisíacas. Isso, inclusive da concepção, né? Gerar filhos. Ela acreditava. Ela procura um meio para levantar o marido dela, levantar o astral dele. A Bíblia diz que é dever da mulher procurar agradar o marido. Teu marido vai estar acabado, ajuda ele, minha santa. Ajuda ele em nome de Jesus. Continua lendo. Aí a mulher jeitosa, pode ir, vai lá, como é que diz? Frutos novos e velhos. A Bíblia diz que o homem bom tira do seu tesouro o quê? Coisas boas, coisas novas e coisas velhas. A mulher que é mulher, meu irmão, ela tem a comidinha dela antiga, mas tem a comidinha nova. Ei, minha santa, talvez você está botando só aquela comida velha tempo todinho. 30 anos de casado é a mesma coisa. Aí depois, porque o marido é crente, teu marido é crente, mas ele é carne. Teu marido é de oração, mas ele é carne. Aí tu não se ajeita, não prepara, aí passa perto da igreja, tá na igreja, aí chega uma irmãzinha nova, Pai do Senhor, pastor, né? Assim, toda bonitinha, toda cheirosinha, e aí tu tá morta dentro de casa. Tu tem que ter fruto velho, mas tem que ter o quê? Frutos novos. Tu tem que ter bagagem, minha santa. Tem que ter bagagem. Tem as coisinhas velhas, aí pronto, quando dá fé, teu marido se assusta. Meu filho, o que é isso? Meu Jesus, que bênção é essa, rapaz? Criatividade. Tem que ter Como é que diz? criatividade também. Olha, criatividade. Estão entendendo minhas coisas? Minha filha, tu me surpreendeu hoje. Que roupa é essa? Pronto, chegou em casa, ele está vindo do culto, você deixa uma meia luzinha lá no quarto, apaga ela, aí pronto, aí tu fica meia escondida, aí, não é assim? Meia escondida, aí quando ele chegar, tu se abre para ele. Eita, quando ele te vê, o que é isso, minha santa? É assim, eita, vai ser bênção, ok? Paulo diz, o marido pague a mulher o que lhe é devido, ok? Então vamos lá, observe que você tem aí, o verso que ele segue, eu fiquei aí ele diz assim, olha, vamos lá, eu li foi o 5, né? Pronto, ele diz assim, 4, o marido, a mulher não tem poder sobre o seu corpo, semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Olha bem para cá, olha bem para cá. Paulo está dizendo, olha como Paulo era usado por Deus. Ele está dizendo que o marido não pode botar a banca. A mulher ela é dona do teu corpo, meu irmão. Essa palavra aí, poder, exousia, direito de mandar, de fazer como lhe agrada. Exousia é isso. Paulo está dizendo o seguinte, ó, o homem não pode ser narcisista. Tem homem que ele é só o seguinte, ele fica todo bonitão lá na cama, aí diz, minha filha, eu estou aqui, vem cá, faça assim, desse jeito. Não, senhor, a Bíblia está dizendo aí que o marido não pode ser narcisista. A Bíblia diz em Mateus 7,12, aquilo que vocês querem que os outros façam, façais vós primeiro. A mulher também não pode ser egoísta. Os dois têm que se entregar ao amor. Olha para cá, minha santa, o corpo teu é do teu marido, e o corpo do teu marido é teu. A mulher pode beijar na carequinha do marido, ela pode fazer um carinhozinho aqui na orelha dele, ela pode ir lá no pezinho dele. Ô meu velho, que pezão bonito é esse? Agora trata das tuas unhas. Tem homem aí que tem a terra na unha, que ele parece que é um trator. Faça isso não. Trata da tua unha, meu santo. Tem homem aí que a unha velha dele é suja. Ela vai querer pegar na mãozinha dele assim, ô santo, ô mamô, tu tá. Aí a unha velha feia. Faça isso não. Tu tem que ser bem tratado, bem ajeitado, botar um perfume bacana, se organizar, para ela ter o prazer de deitar no teu peito, para ela ter o prazer de se aventurar no teu corpo. E aí também a mulher, Paulo diz assim, olha, porque tem uma mulher que fica, o marido quer dar um cheirinho nela aqui, aí não, meu velho, não, minha irmã, é obrigação. Pronto, ele tem que te beijar, tu tem que beijar ele. O corpo dele é teu, o teu corpo é dele, acabou-se a conversa. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. O corpo do marido não pertence ao marido, pertence à mulher. E o corpo da mulher pertence ao marido, não pertence a ela. Se você pegar, eu não vou explorar aqui, mas se você comprar o meu livro, que acabou, o meu livro Melhor do Amor, capítulo 7 eu falo da exploração que o marido dá do corpo da mulher. Ele diz, teus cabelos são lindos, teus seios. Ok? Lê bem aí, ele vai ler aqui, só para você ver como é que o marido tem que fazer no corpo da mulher. Provérbio 5,19. Vê aí, ele vai ler bem aqui. Como é que diz aí? Lê aí. 5,19. Como serva amorosa,
como serva amorosa. e gazela graciosa. Oh, gazela graciosa. A gazela é delicadazinha, a gazelinha. Vai. Saciem-te os seus seios em todo o tempo, Tá vendo, irmão? e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Pronto. Tá vendo? É assim. Então preste bem atenção, que você vê aqui que o corpo do teu marido é teu e o corpo da esposa é do marido. E acabou-se a conversa. E para nós finalizarmos, Paulo chega a dizer o seguinte, aí no 6. Olha, ele diz assim, no 5. Não vos priveis. Agora está aqui, ó, que eu queria era isso. Por isso que eu coloquei essa temática aí. Observem bem aqui, ó. Quando Paulo diz assim, ó, não vos priveis. Olha aí a palavra no grego. Olha aí a palavra no grego. Essa palavra, ela quer dizer apostereu, mas aí está no imperativo. Apostereite significa defraudar, roubar, despojar. Sabe o que Paulo está dizendo? Não roube o direito dele. Se o teu marido quer ficar contigo, quer dormir contigo, ele quer manter relação contigo, cumpra, minha irmã. Dê o prazer dele. Mas também, se a mulher está com desejo, faça. Não roube o direito um do outro, porque se roubar está em pecado. E a Bíblia diz que ladrão não entra onde? No céu. Então é por isso que eu digo aqui, ó, pague a sua conta. Fala para ele aí, hoje tu me paga. Diga para ela também, hoje tu me paga. Está na Bíblia, meu irmão. Não sou eu. É a palavra de Deus que está falando aqui claramente para nós. Isso é lindo aqui, olha. Essa expressão que você tem ela aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, não fique roubando o outro, despojando. Não, cumpra. Sabe por quê? Porque aqui que é interessante. Paulo era tão inteligente que ele sabia que no casamento não é só a oração que guarda casal. Eu conheço aí irmãs do Círculo de Oração, mulheres de Deus, com casamento acabado. Porque oram, mas o marido está lá em casa. Aí ela diz, é porque ele é sem vergonha. Não, é porque Deus colocou uma energia biológica nele, como também colocou em ti. E essa tua frieza, às vezes, é porque você não quer cumprir com o seu papel e está se escondendo atrás da religião, atrás da fé, atrás da Bíblia. As nossas igrejas estão cheias de casais com problemas. Por causa disso, tem muito crente em débito. Tem muita mulher em débito com o marido. E Paulo está dizendo, não roube o direito do outro. Casou? Pronto. Ele chegou dentro de casa, o homem está, minha velha, eu estou daquele jeito. Pois vem para cá, meu filho. Vamos dormir. É assim. Dormir na linguagem que eu estou dizendo, para não falar coisa pesada aí. Entra aqui. É assim. Aí pronto. Porque tem irmão que fica, é pastor, falar um negócio dele. Olha o que Paulo está dizendo aqui, olha. Ele diz assim, ó. E quando vocês forem orar, olha para o casal. E o casal, quando for orar, não invente oração longa, porque isso aí esfria. E ele diz que a oração longa e compromissos no casamento, sem um diálogo, pode abrir brecha para Satanás entrar. Paulo sabia que no casamento não é só a oração que resolve, tem que ter a participação sexual. Por isso que Paulo está dizendo, não roube. Irmão, vocês sabiam? Observem bem que ele diz assim, olha, no verso 5, ele diz, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicar à oração e novamente vos ajuntar, para que Satanás não vos tente, por causa da vossa incontinência. Ok? Aí eu finalizo ele dizendo o seguinte, eu queria que todos os homens fossem como eu. Paulo está dizendo, se eles pudessem aguentar como eu, tudo bem, mas Paulo era inteligente. Paulo diz assim, tem homem que tem um dom, ele usa a palavra aí, carisma, que é dom, capacidade, é favor. Ele está dizendo, cada um tem isso, agora nem todos são iguais. Tem homem que aguenta e tem outro que não aguenta. Esse que não aguenta, Paulo diz, é melhor casar. E quando você analisa, ele diz, é melhor casar do que andar pegando fogo. Se tu não cumprir com teu compromisso, se tu, esposa, não suprir teu marido, ele vai pegar fogo. Vai pegar fogo e aí pronto, e ninguém controla ele. É isso que Paulo está dizendo bem aí. Olha, observem bem, quando ele usa essa palavra incontinência, acracia, falta de domínio próprio. Intemperança, o homem que não tem a necessidade dele sexual suprida, aí ele fica louco, irmão. Aí pronto, aí não se controla. É claro que eu não estou falando aqui dos desvios sexuais que já tem que ser tratado com o médico. Eu estou falando aqui do marido, coitado, que a esposa só está inventando oração e jejum e ele está morrendo lá dentro de casa, está pegando fogo. Paulo disse que não faça isso. Eu encerro dizendo o seguinte, não me roube, cumpra o seu compromisso. Diga aí para ele, meu filho, para tu não me roubar, cumpra o seu compromisso. Diga para ele, diga para ela, cumpra o seu compromisso. Pague a dívida. Segundo,
todo o teu corpo é do teu marido e o corpo do teu marido é teu, minha irmã. Ou seja, ambos devem se entregar na brincadeira do amor. Eu citei aqui Gênesis, né? 26:8, Isaac brincando com Rebeca. E por último, o casal não pode viver a vida a dois se privando, porque você vai estar roubando o direito do outro. Então diga para ele: não me roube, eu sou tua, tu é minha, e vamos nadar num mar de amor até que Deus possa nos abençoar. E se você ama a sua esposa, como é